Jesus lidera novamente com mão poderosa sua congregação de volta à sua terra, para o lugar de pureza de forma tão clara, para sair da confusão em que se encontrava. Glória seja a Deus, nós cantamos de novo. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Louvem Javé com um som celestial, com júbilo em Sião, com doce canção. Jesus agora se prepara para a Guerra Santa. Todos os redimidos e os conduz à vitória. Ouça a música feliz e vitoriosa. Eis a multidão que vai a Sião. Glória a Deus. Cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvem Javé com um som celestial, com júbilo em Sião, com doce canção. Jesus construi apenas uma congregação perfeitamente irrepreensível, santa e pura, mas por meio do poder destrutivo do inimigo, ela entrou na escuridão e na noite sombria. Glória a Deus. Cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvem Javé com um som celestial, com júbilo em Sião, com doce canção. Jesus agora reúne no final dos tempos todos os seus que Satanás dispersa. Com alegria eles retornam a Sião, onde a felicidade eterna os aguarda. Glória a Deus, cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvem Javé com um som celestial, com júbilo em Sião, com doce canção. Glória a Deus, cantamos de novo. Glória a Deus por toda a sua fidelidade. Louvem Javé com um som celestial, com júbilo em Sião, com doce canção. Amados irmãos e irmãs no Senhor, sejam saudados de coração no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por ainda termos a oportunidade de ouvir essa mensagem em vídeo e sermos abençoados pela palavra proferida pelo irmão Frank. Que o Senhor também abençoe o irmão Frank quando ele nos trouxer a palavra, que ele nos abençoe quando ouvirmos a palavra. Como introdução, deixe-me ler uma palavra de 1 João, capítulo 3, versículos 1 até 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amados irmãos e irmãs, nós temos uma meta elevada diante dos olhos, a saber, sermos levados dessa terra, escaparmos de tudo o que ainda acontecerá nessa terra e entrarmos na glória com o Senhor. Vamos trabalhar diligentemente, com todo esforço, para atingir esse nobre objetivo. Deixe-me ler uma segunda passagem bíblica do capítulo 4 de Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Sim, amados irmãos e irmãs, nossa profunda fé nos une a Deus. E nisso queremos ficar segurados firmemente. Nós lemos: para que nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás. Imaginem a decepção se fôssemos deixados para trás. Portanto, vamos trabalhar nisso. Vamos nos concentrar nesse alvo e fazer tudo o que pudermos para alcançá-lo. Que também essa tarde possa servir para nos aproximar cada vez mais deste alvo. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, a Ti seja dado louvor, honra e glória por toda a Tua graça, por Tua bondade, por Tua fidelidade que concedeste a todos nós. Nós somos tão gratos por Tu nos teres chamado, por podermos ouvir a Tua voz, por podermos ouvir o Teu profeta e aceitar tudo assim como Tu concedeste. Nunca foi concedida maior graça a ninguém do que a nós, pois agradecemos a Ti, Senhor, por nos colocar em um patamar mais elevado, cada vez mais perto de Ti, cada vez mais a Teus pés. Deixa-nos abrir os nossos corações para esta tarde, para a palavra que ouviremos. Abençoa-nos da riqueza da Tua graça. Abençoe o Teu servo que fala a palavra. Nós te agradecemos por isso. Damos a Ti toda a honra, todo o louvor, no Teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Também eu gostaria de enviar minhas saudações de todo o coração e desejar a todos as ricas bênçãos de Deus de Zurique em todas as nações e línguas. Que a palavra do Senhor cumpra nesses últimos momentos, antes do retorno de Jesus Cristo, cumpra aquilo para o qual foi enviada.
Quando abrimos nossos olhos, então podemos ver o que está acontecendo na terra. Guerras, gritos de guerra, falta de conselho, desespero. Depois vem Gaza e depois vem Israel, depois vem Jerusalém. Sim, então vem e vem e vem. E todos nós podemos ler na Bíblia o que ainda vai acontecer. Irmãos e irmãs, é simplesmente assim que, com toda a seriedade, temos que fazer a contemplação da palavra para que todos, realmente todos, reconheçam a seriedade dos tempos e saibam que o retorno do Senhor está diante da porta. Nós faremos referência a algumas passagens bíblicas, especialmente também a palavra de introdução que o irmão Scherer leu. É simplesmente assim que cada palavra de Deus fala conosco. Simplesmente está dirigida a nós nesse tempo. Não estamos preocupados hoje com o que aconteceu na época de Abraão ou Moisés, na época de Elias, ou no início do Novo Testamento. Nós somos gratos por todos esses relatos, mas agora se trata de nós. Agora se trata das promessas feitas para essa etapa, de que elas encontrarão seu cumprimento e que nós teremos uma direta parte nisso. Vamos começar com alguns versículos. Por favor, irmão Borg, nós lemos de 1 João 3, versículo 1. 1 João 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E o somos, de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Graças seja ao Senhor por tal palavra que nos mostra que fomos tirados da queda do homem em virtude da realizada redenção. Recebemos perdão, reconciliação, graça e salvação. E assim nos tornamos filhos de Deus. E nós agradecemos ao fiel Deus e ao nosso amado Salvador, o Filho de Deus, que deu sua vida por nós, para que de filhos de homens pudessem se tornar filhos de Deus. E como João enfatizou, e nós o somos de fato, nós somos filhos de Deus. Seja gratidão dada ao Senhor. Nós podemos orar ao nosso Pai que está nos céus. Assim como foi dito naquela época, santificado seja o teu nome, Pai. Santificado seja o teu nome.
mas somente a partir de todos os filhos e filhas de Deus, essa palavra pode se cumprir. Todos os outros não têm ligação direta com Deus como o seu Pai. O Pai é apenas aquele que nos gerou, que nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Portanto, agradecemos ao Senhor do fundo do coração também por essa palavra. Por favor, nós lemos de 1 João 3, versículos 2 e 3. 1 João 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não foi revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando essa revelação vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele põe esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Também para isso dizemos amém. Nós somos filhos de Deus, e a graça de Deus foi concedida a nós, e nós podemos realmente colocar nossa vida voluntariamente à disposição do Senhor. Não se trata de uma obrigação divina, mas de graça, pela graça. Por isso, Deus amou o mundo. Também sabemos aonde pertence o dever. Vocês têm que nascer de novo. Isso é uma obrigação divina. Tudo mais nós fazemos como filhos de Deus para agradar o nosso Salvador. Nós podemos nos aprofundar em cada passagem bíblica e nós encontramos a nós mesmos nela e só podemos agradecer do fundo do coração que isso tenha acontecido conosco e em nós e que nós vivenciaremos o aperfeiçoamento, porque todos nós que nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade, e a verdade resplandece e brilha. A verdade é como uma luz no caminho que nós temos que seguir. Quão gratos podemos ser por termos recebido a santa palavra de Deus revelada a nós no original. Por favor, nós lemos de Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Também esse curto versículo é de extrema importância e significado. Em todas as novas manifestações que estão sendo mostradas, o mais importante é que sejamos puros de coração. E Deus realmente nos concedeu isso. Um novo coração, uma nova vida, um novo espírito. Deus nos concedeu pela graça.
E nós podemos pertencer àqueles que são puros de coração e verão a Deus, porque nós permitimos que cada palavra de Deus atue em nós, para que a perfeita vontade de Deus seja feita em nossa vida. Por favor, nós lemos de João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o versículo mais conhecido. Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito, nosso amado Salvador, Jesus Cristo, para que uma coisa nova pudesse vir à existência em nós, porque o que é da carne, isto é carne, mas nosso Redentor foi gerado pelo Espírito, e nós, como filhos e filhas de Deus, fomos gerados e nascemos de novo pelo Espírito Santo, e podemos ser puros de coração. Isso não é fruto de nossa imaginação, isso é um fato divino, pelo qual nós somos profundamente gratos de coração. Por favor, nós lemos de 1 João 2, versículo 28. 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não tenhamos que recuar envergonhados diante dele quando voltar. Amém. Que palavra séria. Para que não se constate que nenhum de vocês tenha ficado para trás. Que Deus, o Senhor, possa operar tal seriedade em nós, tal plena dedicação, tal plena fé, tal plena obediência, obediência da fé, que, de fato, não tenhamos medo quando o Senhor retornar, mas que possamos, como está escrito, dizer, a noiva e o Espírito dizem, vem, para que possamos pertencer ao rebanho eleito, aqueles que creem em Deus nesse tempo e receberam as promessas e podem participar do que Deus está fazendo atualmente. Ao nosso Senhor seja dada a honra. Por favor, irmãos e irmãs, peguem cada versículo de A até o Z, leiam, ouçam novamente, pois o Senhor fala diretamente conosco por meio de sua santa palavra. Por favor, nós lemos de Hebreus 4, versículo 1. Hebreus 4, versículo 1.
Portanto, uma vez que a promessa de entrar no seu descanso ainda não foi cumprida, estejamos ansiosos para que nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás. Sim, a promessa do retorno de Jesus Cristo está tão próxima, e é por isso que temos que proclamar com toda a seriedade a palavra. Chegou o tempo de entrar no descanso divino, de acordo com a promessa que o Senhor nos concedeu. E, novamente, a ênfase que com nenhum de nós, não com você, precioso irmão ou irmã, em qualquer país que estivermos, para que em nenhum se constate que ele tenha ficado para trás. Eu desejo ver todos novamente, e nosso amado Senhor quer ver todos, e não pode faltar um sequer. Ele quer ver todos, novamente aqueles cujos nomes ele pôde escrever no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Por favor, estamos tão próximos do retorno de Jesus Cristo que precisamos enfatizar com toda a seriedade. Saiam desse estado morno, desse estado de inércia, saiam de tudo, e que isso se torne realidade em todos nós. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, primeiro nós buscamos o reino de Deus, as promessas que Deus fez para que sejam cumpridas por meio de nós. E isso acontecerá no santo nome de Jesus. Por favor, nós lemos de Hebreus 4, versículo 2. Hebreus 4, versículo 2. Porque a mensagem de salvação chegou a nós tão bem como a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não estava unida à fé dos ouvintes. Ó preciosos irmãos e irmãs, também esse versículo, esta palavra, que proveito há numa mensagem que ouvimos, se ela não estiver ligada à fé e à obediência? Nós pensamos nisso no irmão Branham, que recebeu a direta comissão para trazer a mensagem da palavra de Deus que precederia a segunda vinda de Cristo. Ele foi encarregado de trazer o coração dos filhos de Deus de volta à fé dos pais. Preciosos irmãos e irmãs, depois de sua partida para o lar celestial, tive a graça de Deus e cumpri a missão e carreguei a mensagem ao mundo inteiro. Mas, mais uma vez, a ênfase:
aqueles naquela época não teve proveito algum, porque eles não ligaram o ouvir da mensagem divina com a fé e com a obediência. Seja dado a você e a mim e a todos nós crer na última mensagem divina de coração, verdadeiramente de coração. Crer e fazer tudo obedientemente o que o Senhor nos ordenou. Por favor, nós lemos de Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Também essas palavras são de extrema importância. Não apenas a promessa, mas todo o bem que pertence à promessa. Eu vos envio o bem da promessa, ou seja, tudo que está contido na promessa, eu envio a vocês. Mas não uma promessa vazia, mas uma plena promessa, com tudo o que Deus tinha para nos dar. Isso já está na promessa. Deus já nos concedeu e só precisamos agradecer do fundo do coração. Portanto, não apenas uma promessa, mas o bem prometido, tudo o que pertence a isso, está contido na promessa. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, por não termos uma promessa vazia, mas uma plena promessa, um pleno evangelho, uma plena salvação, uma plena consagração. Tudo está aí. E agradecemos a Deus do fundo de nossos corações por isso. Por favor, nós lemos de Hebreus 3, versículo 7. Hebreus 3, versículo 7. É por isso que a palavra do Espírito Santo se aplica a nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Seja dada gratidão ao Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, realmente se trata sempre do hoje. Não vivemos ontem, nós vivemos hoje. E Deus não nos deu promessas para ontem, mas para hoje. E todos os que viveram ontem receberam o que Deus havia determinado para ontem. E nós podemos ver que desde a reforma religiosa, que Deus tem revelado sua palavra cada vez mais, tem avançado e que agora estamos vivenciando a conclusão pela graça. Então, hoje se aplica a palavra não da época da reforma ou dos tempos que seguiram. Nós somos gratos a Deus por cada palavra de Deus, vale para nós. Mas a ênfase está no hoje. Hoje, de que adianta pregarmos
sobre o que aconteceu no tempo de Wesley, ou no tempo de Lutero, ou o que aconteceu no passado, se não pudermos dar testemunho do que Deus prometeu para o nosso tempo, do que Ele nos concedeu e do que Ele está fazendo atualmente. Irmãos e irmãs, vocês que creem na mensagem de Deus, a vocês vale a promessa e todo o bem da promessa contido nela. E pela graça de Deus, realmente vivenciaremos tudo até o aperfeiçoamento no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, nós lemos de Malaquias 3, versículo 23. Malaquias 3, versículo 23. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Preciosos irmãos e irmãs, em todo o mundo, e especialmente todos os irmãos servidores, essa promessa nós temos que enfatizar em cada pregação. Não pode haver uma pregação que deixe de lado ou passe ao largo daquilo que Deus prometeu para esse tempo. E nós temos duas linhas em Malaquias. Uma, ele tornará o coração dos filhos para os pais. E essa promessa, ele voltará ao coração dos pais para os filhos. E se refere ao ministério de João Batista, como nos é dito em Lucas 1, versículo 17. Ele foi o homem enviado por Deus na primeira vinda de Cristo para preparar o caminho do Senhor. Ele veio no espírito e no poder de Elias para conduzir um povo bem preparado ao Senhor. Mas a segunda parte, que o profeta, antes do retorno de Jesus Cristo, conduziria o coração dos filhos de Deus de volta ao início, à fé de nossos pais, ao que aconteceu em Jerusalém e ao que aconteceu desde o derramamento e a fundação da congregação do Novo Testamento. Esta é a segunda parte, e nós somos tão gratos a Deus. Nos 4 evangelhos, nos é falado sobre nosso amado Senhor e Redentor. Oh, quão gratos podemos ser! E eu aconselho a todos que leiam, especialmente nos 4 evangelhos, os últimos 3 capítulos, em particular, para ver que caminho de opróbrio que o nosso Senhor teve que percorrer para realizar a redenção na cruz. E então nos vêm as lágrimas, e então reconhecemos, tanto assim Deus amou o mundo. Nós estávamos perdidos, sem esperança, sem Deus nessa vida. E assim agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pela consumada redenção. O mais importante agora é que o coração de todos os filhos de Deus seja trazido de volta à palavra original,
aos ensinamentos originais, a tudo o que existia no princípio, aos dons do Espírito, aos frutos do Espírito, a direção do Espírito, que voltemos, sejamos trazidos de volta a isso. E nós agradecemos ao Senhor por Ele ter enviado o seu servo e profeta, o irmão Branham, para nos trazer de volta ao início e então vivenciarmos o cumprimento pela graça. Por favor, nós lemos de Oséias 2, versículo 1b. Oséias 2, versículo 1b. E acontecerá que, em vez de as pessoas dizerem a eles, vós não sois meu povo, serão chamados de filhos do Deus vivo. Amém. Isso se refere a nós, as nações que não pertenciam ao povo de Deus. Mas agora, porque já estava escrito nas promessas do Antigo Testamento, eu farei de ti uma luz para os gentios até os confins da terra. A redenção das nações fazia parte disso desde o início. Deus começou com Israel, Ele terminará com Israel. No meio tempo está a congregação das nações, porque Deus o Senhor disse diretamente na promessa que fez a Abraão: em você serão abençoadas todos os gêneros da terra. E isso assim aconteceu, que de todos os povos, línguas e vozes, o Senhor tem a sua multidão comprada pelo sangue. Todos os que pertencem à primeira ressurreição e terão parte no arrebatamento. Nisso ele pensou e nos levou juntamente a isso. Quão gratos podemos ser. Irmãos e irmãs, vamos ser mais gratos pelo que Deus fez por nós neste tempo. Por favor, nós lemos de 1 Pedro 1, versículos 14 a 15. 1 Pedro 1, versículos 14 a 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém, amém. Eu gostaria de dizer algo diretamente. Nós, de fato, temos que nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, que é segundo a justiça de Deus, para que também nós possamos ser aprovados em tudo diante de Deus e que nossa vida seja uma vida santificada e consagrada a Deus. Nosso Senhor disse: eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. E assim
nós vivenciamos a santificação na palavra de Deus. Não uma autossantificação, não uma autorredenção, mas plena salvação em virtude da consumada redenção na cruz do Gólgota, por meio do sangue do Cordeiro. E nós podemos reconhecer que não nós somos os santos, mas a palavra que nós recebemos com fé, ela nos santifica, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nossa própria santificação pode ficar em casa. Nós precisamos da santificação por meio da palavra de Deus. Por favor, nós lemos de Romanos 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também concedeu a glória. Amém. Amados irmãos e irmãs, aceitem e agradeçam ao Senhor por isso. Aqueles a quem chamou, aqueles a quem elegeu, aqueles a quem Ele determinou para estarem com Ele na glória. Com estes, Ele não apenas fez o começo, mas já os aperfeiçoou aos olhos de Deus. A multidão comprada pelo sangue já está vestida de branco no mar de cristal. Deus, o Senhor, sabia de antemão quem creria, quem aceitaria e quem seria obediente. E assim, aquele que começou sua obra em nós, Ele a fez e a completará. A Ele seja dada a honra. Por favor, nós lemos de Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Amém. Por favor, eu digo hoje isso repetidamente, porque Deus colocou isso em meu coração. Não ouçam as palavras superficialmente. Leve-as a sério ao coração. E eu peço a você, irmão Borg, que leia esse versículo mais uma vez agora. E então, eu tenho pedido que todos se sintam mencionados pessoalmente, pois hoje nos vale, a você e a mim, se aplica a palavra do Espírito Santo. Por favor, vamos ouvir mais uma vez. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E assim, nós temos que dizer simplesmente que até mesmo o movimento pentecostal, que afirma ter recebido o Espírito Santo, permaneceu nas doutrinas das antigas igrejas, na doutrina da Trindade, no batismo trinitário, e não são guiados pelo Espírito de Deus. E então, todo falar em línguas é inútil. Toda profecia é inútil. Todo fazer milagres é inútil. Não. Tem que chegar conosco ao ponto que sejamos realmente guiados pelo Espírito de Deus e não
pertençamos àqueles que dirão então, naquele dia: porventura, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos prodígios e sinais? E o Senhor terá que dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Irmãos e irmãs, o tempo é tão sério, mas tão sério, que temos que enfatizar isso repetidas vezes. Hoje se aplica a nós a palavra do Espírito Santo. E hoje se cumpre todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus na verdade da palavra. Esses são filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus. E é por isso que agradecemos ao Senhor, por Ele nos ter guiado a toda a verdade e continuará a fazê-lo. Por favor, nós lemos de João 17, versículos 18 e 19. João 17, versículos 18 e 19. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Até mesmo todos aqueles que Ele envia. Isso me faz lembrar. Nisso, vocês sabem que eu posso relatar de algumas vivências sobrenaturais pela graça. Irmãos e irmãs, quando o Senhor diz: então o meu Espírito será santificado em você, quando a perfeição chegar e tudo estiver 100% de acordo com Deus e com a palavra de Deus, então o Espírito Santo será santificado em nós, no povo de Deus, nos verdadeiros redimidos. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! Temos mais uma ou duas passagens bíblicas. Nós lemos de Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se diligentemente pela paz com todos e pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também esse versículo, irmãos e irmãs, poderia ser lido mais uma vez. Esforcem-se diligentemente pela paz com todos e pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que enfatizar essas verdades e simplesmente dizer de coração: somente aqueles que agora se permitem ser santificados na palavra da verdade pertencem àqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Trata-se, afinal, de uma plena redenção. Primeiro, o sangue do Cordeiro, então a palavra de Deus, e então a vontade de Deus. Tudo pertence junto. E nós agradecemos ao Senhor, eu falo mais uma vez, por Ele ter enviado no nosso tempo o irmão Branham, diretamente enviou com as palavras de Deus, e por Ele ter permitido que essa mensagem divina de salvação fosse levada a todo mundo.
Agora, de fato, os últimos estão sendo chamados. E digam a seus filhos, digam em suas famílias, digam uns aos outros. Agora, os últimos estão sendo chamados, porque o retorno do Senhor está diante da porta. E o nosso Senhor, Ele disse: quando virem todas essas coisas acontecerem, levantem a cabeça, porque vossa redenção está próxima. Por favor, nós lemos de 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e logo os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. No retorno de nosso Redentor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que vivemos, seremos transformados e juntos seremos levados para cima e estaremos com o Senhor sempre. Irmãos e irmãs, Deus nos deu uma plena redenção em espírito, alma e corpo. Deus reparou todo o dano causado pela queda no pecado. Deu início a uma nova criação e Ele a completará em nosso tempo. A Ele seja dada a honra. Por favor, nós lemos a última passagem bíblica de Hebreus 10, versículos 36 e 37. Hebreus 10, versículos 36 e 37. Porque necessitais de firme perseverança, para que, depois de haverdes cumprido a vontade de Deus, possais receber o bem prometido, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Amém. Jamais antes, nos 2000 anos, essa passagem bíblica pôde ser tão enfatizada como em nosso tempo, pois resta pouco, muito pouco tempo. Então, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Importante é que também cumpramos a primeira parte, que encontremos graça com Deus, que a vontade de Deus possa ser feita por nosso meio. E como lemos anteriormente, da promessa com o conteúdo, com o bem da fé da promessa, irmãos e irmãs, vamos dizer mais uma vez, é a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, o último chamado. E então tem que acontecer após o cumprimento da vontade divina
nós alcançaremos o alvo. E é por isso que precisamos fazer um apelo sério. Amado Senhor, que a Tua vontade seja feita em minha vida, pois assim que nós lemos, após o cumprimento da vontade de Deus, e cumprimos a vontade de Deus ao crermos, ao nos deixarmos batizar, tudo o que existia no princípio na congregação está novamente aí, e tudo foi restaurado, e que, de fato, receberemos o bem prometido em nosso tempo após o cumprimento da vontade divina. E ainda mais uma vez, preciosos irmãos e irmãs, a partir de Zurique, a todos os irmãos e irmãs, a todos os tradutores, leiam novamente a palavra que o irmão Scherer leu como introdução e ouçam todas as outras palavras e digam sim a cada uma delas. Aceitem cada palavra para vocês pessoalmente, e então se cumpre a palavra que sai da minha boca, diz Deus, não voltará para mim vazia, a não ser que tenha cumprido em você, em mim e em todos nós aquilo para o qual foi enviada a fazer. E foi enviada em nosso tempo para chamar para fora todos aqueles que estão destinados a vivenciar o arrebatamento no retorno de Jesus Cristo e a estar com o Senhor todos os tempos. Sejam abençoados. Tomem nova coragem. Nós passamos por provações de todos os tipos, mas Deus, o Senhor, caminha conosco e nós passaremos do crer para o ver. Mais uma vez, a ênfase. Isso não teve proveito àqueles que ouviram a promessa naquela época, porque não ligaram aquilo que ouviram com a fé e com a obediência. Que seja concedido a você e a mim, que seja concedido a todos os irmãos servidores, a todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro, para que façam a vontade de Deus e que, na fé e na obediência, sirvam ao Senhor e estejam prontos para a sua vinda. Louvado e glorificado seja o Senhor pela consumada redenção. Gratidão seja Ele pela aliança que Ele fez conosco, pelo sangue que Ele derramou por nós, pelas promessas que Ele nos fez, pois Ele cumpre as todas em nossa vida. Sejam abençoados com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus. Amém. O caminho pode ser desconhecido, mas não vou sozinho, pois o Senhor não me abandonará. Se eu o seguir, aconteça o que acontecer, Ele permanece comigo dia após dia, e sei que meu Salvador está comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No sol e na chuva, Jesus está comigo.
Quando as tempestades rugem muito, nuvens escuras me cercam, e as ondas se enfurecem ao meu redor na noite escura. Então Ele me segura pela mão e bane todo o medo e me guarda em seu amor. Ele está sempre comigo. Ele está sempre contigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre contigo, no sol e na chuva. Jesus está comigo. Quando as preocupações desse mundo se abatem sobre mim como uma névoa espessa, quando todo o poder do inferno envolve minha alma, então ouço a voz do Senhor. Tenham bom ânimo, não estou longe. Vejam como os amo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre contigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre contigo, no sol e na chuva. Jesus está comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre contigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre contigo, no sol e na chuva. Jesus está comigo.